Além da mãe da Joana d'Arc, ter lutado pela inocência da filha antes da sua execução e depois também, poucos registros sobre o pai dela dão a entender que ele provavelmente morreu pouco depois da filha. Já seus irmãos adotaram uma menina chamada Joana e ficaram passando golpes para ganhar a vida, dizendo que ela era irmã deles, que ela tinha fugido no último instante de seus captores. Mas a farsa foi descoberta pelo rei, que tinha falado com a jovem, reconhecendo que não eram a mesma pessoa. O nome Cleópatra, na verdade, não é egípcio, e sim grego. E foi nome da madrasta de Alexandre o Grande, uma moça muito mais nova que seu pai. A jovem era macedônica, assim como o pai, diferente da mãe dele, que era estrangeira. Então, esse casamento desafiava a posição de Alex como o sucessor de Filipe, que podia ter muitas esposas. Olímpia, mãe de Alex, era só uma das muitas esposas, causando desentendimento entre pai e filho. O nome Cleópatra ficou famoso mesmo no Egito por causa de Escândar. A queda de Constantinopla aconteceu durante o período em que Vlad Tepes estava tentando fazer as pazes com os inimigos de sua família, principalmente João Corvino, regente da Hungria, para, em algum momento, tentar reaver o trono da Valáquia, do qual Corvino havia deposto alguns anos antes, meses depois dele ter assumido com o apoio dos turcos. Maria Antonieta certa vez pousou para um retrato oficial pintado por uma mulher pintora que era sua pintora favorita, usando um vestido totalmente impróprio para o status e posição social como a rainha da França. E o quadro, quando exposto ao público, causou confusão extrema. Foi retirado o mais breve possível e sua pintora foi chamada às pressas para refazer o quadro, onde a rainha usaria outro traje. Ela estava usando chemise à la reine, um tipo de vestido simples que imitava uma camisola de algodão e feito do mesmo material. Ele poderia ser usado sem espartilho ou stairs por baixo da roupa e escondia a silhueta da dama, além de ter sido uma forte influência para a futura moda de vestidos do estilo regência, muito usado no período napoleônico na França e boa parte do período georgiano e vitoriano na Inglaterra. Ele era escandaloso por parecer um tipo de deboche à população sofrida na França na época, mesmo que não fosse o intuito, além de ser um material importado, que é o algodão, e não a seda, que era produto nacional. Calígula é um apelido de infância e não o nome original de Calígula. E, detalhe, ele odiava esse apelido, mas pegou historicamente, já que ele era odiado pelos cortesãos, mas seu nome originalmente era Caio. Esse apelido é o diminutivo do nome da bota militar romana, e ele recebeu quando foi levado pelo pai para uma campanha na Germânia quando ele era muito pequeno. E ele foi vestido com o uniforme completo, mesmo sendo praticamente um bebê. Curiosidades sobre Seishun Agon e Murasaki Shikibu. As mulheres no período Heian, que pertenciam à classe nobre, até poderiam aprender a ler e escrever em chinês na época, mas eram proibidas de usar essa grafia, pois ela era para uso oficial e, portanto, restrita aos homens. Com isso, foi inventado por elas mesmas o alfabeto silábico do hiragana, que é um alfabeto que usava como base a própria língua japonesa. Através dele, elas puderam se expressar, pois era permitido apenas para as mulheres criar obras literárias, além de usarem assim para escrever seus diários e enviar as cartas de amor ou poesia. A escrita foi aos poucos sendo ensinada também aos homens para que eles pudessem ler as peças escritas pelas mulheres e também trocar cartas e poesias com as mesmas. Mas com isso, algum homem, se quisesse escrever algum tipo de literatura que não fosse oficial ou poesia, teria que se passar por uma mulher e usar pseudônimos femininos. Murasaki Shikibu teve alguns modelos ao longo da história no período Heian,
que ela supostamente usou de base para o protagonista de seu romance, Genji Monogatari. O mais famoso foram considerados 2 dos maiores mulherengos que também eram exímios poetas. Ariwara no Narihira, que viveu no começo do período, e dizem que ele tinha a predileção por moças que eram futuras imperatrizes e as chamadas donzelas sagradas, nome dado às irmãs e filhas dos imperadores vigentes. E o outro seria Fujiwara no Sanekata, também conhecido como Príncipe do Bambu. Acredita-se que ele teve um caso com Seishonagon depois do divórcio da mesma, antes dela entrar para a corte imperial, como dama de companhia da imperatriz Teishi, princesa da família Fujiwara e prima distante de Sanekata. Os Fujiwara, se vocês esqueceram, é uma família que dominou o Japão durante o período Heian durante 200 anos por casar suas filhas com a família imperial. Tipo a família Habsburgo da Europa.